o Viva Saúde desta semana está começando para falar de uma doença repleta de preconceitos, a psoríase. Você sabe o que é isso? A psoríase é uma doença inflamatória de pele que provoca manchas vermelhas e que estão sempre descamando, principalmente na cabeça, nos cotovelos e nos joelhos. Você conhece alguém que tenha? O grande problema desta doença é que, por se manifestar na pele, muita gente acha que ela é contagiosa, criando muitos problemas para quem tem a psoríase. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a médica dermatologista de Viçosa, Virgínia Vinhas Anúncia. Doutora Virgínia, muito bem-vinda aqui ao programa, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Então, quer dizer que psoríase não é contagioso, só para a gente começar tirando esse preconceito. Não, a psoríase ela não pega, ela não é contagiosa. E assim como a maioria das doenças de pele, a gente fica com medo da maioria das doenças, achando que pega, né, que se entrar em contato com os pacientes vai também ter a doença, mas isso aí é tudo mentira. E isso é importante que seja esclarecido para a maioria da população, porque a psoríase é uma doença muito comum. Ela chega a atingir 2% da população em geral. E o paciente com psoríase, ele não deve ter qualquer restrição com relação às suas atividades de lazer, no trabalho. Ela é uma pessoa normal que deve ter o seu convívio com outras pessoas sem problemas no dia a dia. Então ela não pega? Não. Então, só para a gente esclarecer melhor, aquelas pessoas que têm sempre o cotovelo sempre descamando, fica aquela coisinha branquinha saindo, a psoríase coça? Algumas pessoas coçam, outras não. Os sintomas da doença são muito subjetivos. Algumas pessoas reclamam de dor, outras pessoas reclamam que coçam, mas a maioria é assintomático. A maioria não sente nada nessas lesões. Por exemplo, principalmente nos cotovelos e joelhos, a maioria não sente nada. No couro cabeludo pode ter uma coceira, mas também não é nenhuma coceira que prejudica o dia a dia da pessoa. Vamos deixar claros os sintomas? Ela é caracterizada só por essa descamação, porque não é só no cotovelo e no joelho, né? Tem gente que tem no braço todo, né? Tem várias formas de psoríase. A mais comum é a psoríase em placas, que a gente fala, que são placas vermelhas que descamam, né? Aquela escama prateada, que acomete principalmente os cotovelos, e joelhos e região das costas, aqui região sacral, né, que são superfícies extensoras do corpo. Agora tem outras formas de psoríase menos comuns, por exemplo, a do couro cabeludo, que é igual uma caspa bem grossa, né, no couro cabeludo. Tem também a das unhas, com alteração nas unhas. Tem a psoríase eritrodérmica, que chama que a pessoa fica toda vermelha de cima e baixo, que é até uma forma mais grave da doença. E tem também a psoríase artropática, que é a artrite, né? A dor e inchaço nas juntas, que é também uma forma de psoríase. Mas aí não tem manifestação externa na pele? Na maioria das vezes tem. Na maioria das vezes a pessoa tem a psoríase na pele e tem a artrite. Mas em algumas pessoas ela tem só artrite, o que fica até mais difícil de se fazer o diagnóstico. A artrite, então, é esse inchaço? Esse inchaço, esse vermelho, né? O eritema nas juntas e a dor. Qual é o tipo que provoca mais preconceito? Por exemplo, qual que é a diferença de psoríase para caspa? A caspa, ela é um tipo, são duas doenças totalmente diferentes. Mas a manifestação é parecida, né? Parecida. Você olha para a pessoa, ela está sempre com o cabelo cheio de casquinha, pra população, aquele aspecto às vezes de sujo. Para a população em geral, parece mesmo. Agora, para o dermatologista, consegue fazer a diferença. A caspa é uma dermatite seborreica, que dá aquela descamação mais fina e ela é mais fácil de tratar. Agora, a psoríase dá escamas mais grossas, mais prateadas, mais aderidas no couro cabeludo. E também as lesões são mais localizadas, geralmente não atinge o couro cabeludo como um todo. São placas. Tipo umas feridinhas. Isso. Assim. Uma descamação, um vermelho mais aderido com uma descamação. E aí solta no cabelo? Fica que nem a caspa? Assim, solta. É como se fosse uma caspa muito mais intensa. Muito mais intensa. E psoríase tem tratamento? Tem. A psoríase, ela não tem cura, mas ela tem tratamento e tem controle. E se realizado um tratamento adequado, a pessoa fica bem, sabe? Consegue realizar suas atividades do dia a dia. E o tratamento da psoríase varia, né? De acordo com a gravidade e a extensão da doença.
E ele tem pessoas que respondem muito bem, tem pessoas que melhoram completamente e assim vão ficar pelo resto da vida. Tem alguns pacientes que ficam com algumas lesões, algumas placas na pele que não melhoram. E tem ainda aquelas que têm uma resposta mais difícil, que precisa de usar medicamentos mais fortes para conseguir um controle da doença. Qual que é a causa da doença? É genética? Isso aí é uma outra questão muito comum, assim, quem tem psoríase, a gente já sabe que não pega. Ela até estava comentando comigo aqui antes que, por exemplo, algumas pessoas acham que quem tem psoríase não pode frequentar clube. O que é um absurdo, é um preconceito, não é? Essa doença não pega, então não tem nenhum problema. Inclusive, se você estiver nadando, fazendo sauna com uma pessoa do seu lado, não pega. Não tem problema. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas ela tem uma hereditariedade de pai para filho? A causa da psoríase é multifatorial. Ela não é só genética. Ou então autoimune, como as pessoas acham que é. Ela tem causas ambientais, fatores ambientais e fatores genéticos também. Então, um filho de um pai com psoríase, ele tem maior chance de ter a doença do que aquele paciente que não tem casos na família. Agora, não quer dizer que ele vai ter essa doença, né? E geralmente as pessoas que têm história na família começam a psoríase mais cedo, antes dos 15 anos de idade. Mas isso não é regra, né? Algumas pessoas têm parentes, têm pai, mãe e não vão ter a doença. Mas por que 15 anos? Ela tem uma idade para se manifestar? A criança não tem psoríase? Não, ela tem 2 picos de incidência. Tem 2 picos, entre 10 e 20 anos e depois dos 40 anos. A psoríase que tem um componente aí genético, um componente familiar, geralmente aparece mais cedo. A psoríase esporádica geralmente aparece mais tarde, mas isso não é uma regra. Esse pico quer dizer que ela não se manifesta antes dos 10? Tem casos sim, isso não é regra. Tem casos sim, é mais raro. Mas tem casos de psoríase em crianças pequenas, de 2, 3 anos. Assim como em pessoas mais velhas, com mais de 70 anos. Tem então, entre os 10 e os 20 é a época mais comum da manifestação. Uma época difícil, né? Porque é a época da adolescência. É a época da adolescência, época que vai ter bastante preconceito, que na maioria das vezes o paciente ele não aceita, né, a doença, porque é uma época que está em convívio com muita gente. A estética é muito importante. A estética é importante, com certeza. Falando de estética, a doença, a manifestação dela, tanto que ela suscita preconceito, ela dá uma impressão, às vezes, de que a pessoa, por exemplo, não se hidrata, não é? Que ela tem aquele cotovelo seco e, assim, parece que é uma falta de cuidado, não é? Não, mesmo que a pessoa se cuide, a manifestação da doença é assim? A manifestação ela é assim. Por que ela descama muito? Porque a alteração na pele da pessoa com psoríase ocorre porque a camada da pele ela se renova muito rápido. Enquanto nas pessoas normais demora quase um mês para a camada da pele se regenerar por completo, para se renovar, da psoríase com alguns dias ela já renova. Então por isso que ela descama muito. Agora, um dos principais tratamentos da psoríase é a hidratação da pele. A pele tem que ficar muito hidratada, tem que ficar muito bem cuidada. Porque a pele ressecada, a pele com ferida, a pele mal cuidada acaba propiciando o aparecimento de novas lesões da psoríase. Tem algum local em que ela se manifesta com maior frequência? Tirando isso, né? O cotovelo, o joelho, por exemplo, é mais comum nesses lugares ou na cabeça? É mais comum nas superfícies extensoras, joelhos, cotovelos, na região sacral. Mas pode acometer qualquer região do corpo. Pode acometer, inclusive, mucosas, mucosa da boca, mucosa genital. Pode acometer as regiões flexoras, por exemplo, axilas, virilhas. Tem várias formas da psoríase, né? Sempre com esse sintoma parecido com essa descamação. Com essa descamação. Nas áreas mais úmidas do corpo, por exemplo, as mucosas e as regiões flexoras, né, de dobras, aí geralmente ela é mais úmida, porque é uma região de oclusão, né? É uma região que está sempre mais umidade, suor. Então, ela é mais úmida, ela é um pouco diferente. Mas descama também? Descama menos, descama bem menos. Às vezes, é até difícil de se fazer o diagnóstico nessas regiões. Qual que é a causa da psoríase? Então, a causa não se sabe. Ela é uma doença, sabe-se que é uma doença inflamatória crônica. Tá? Tem fatores ambientais e genéticos envolvidos, né? E tem uma série de fatores assim, inflamatórios envolvidos. A psoríase não é uma doença autoimune, igual se pensava, que tinha anticorpos que iam lá e agrediam a pele.
anticorpos próprios, né? Ela é uma doença que tem uma série de interleucinas envolvidas que vão gerar... O que é interleucinas? Interleucinas são tipo fatores inflamatórios do organismo. Então, gera essa inflamação crônica do organismo. A causa da psoríase é um pouco complicada de explicar, porque eles não sabem ainda a verdadeira causa dela. E os estudos recentes estão estudando essa questão dessa inflamação crônica no organismo, estão vendo que a psoríase ela é muito associada com outras doenças crônicas. Por exemplo, a pressão alta, né, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o colesterol alto. Então, e pessoas que têm essas doenças têm maior chance de ter psoríase e vice-versa. Pessoas com psoríase têm maior chance de ter essas doenças. E quando essas doenças não estão bem controladas, a pressão, o diabetes, o colesterol, a psoríase acaba ficando mais grave. Então, vira um ciclo vicioso aí entre as doenças. É mais um motivo para se cuidar, É né? mais um motivo para se cuidar. Para evitar esse tipo de problema, como a obesidade, por exemplo, a pressão alta. Exatamente. Todos os motivos para se cuidar, né? Porque as consequências são sempre ruins. A psoríase é mais uma, né? Mais uma, porque está sendo visto o seguinte, que a psoríase não atinge só a pele ou só a articulação. A psoríase é uma doença sistêmica mesmo, que envolve outras doenças junto. Como isso, como né? a pressão, como diabetes, como a obesidade. Mas, em geral, ela é uma consequência, ela não é a causa Ela pode ser a causa e consequência. As duas coisas. A psoríase tem tratamento tópico, assim, a pessoa que tem que fazer tratamento a vida toda? Tem que fazer a vida toda. Lembrando que é imprevisível, igual eu falei, né? Algumas pessoas melhoram muito rápido, algumas pessoas demoram mais para melhorar. E o tratamento varia de acordo com a gravidade e a extensão da doença. Então, pode ser desde medicações tópicas, que é de passar, né? Que é esse hidratante? Hidratante e outras medicações tópicas, passando pela fototerapia, que é um banho de luz, que emite raios ultravioletas artificialmente, até medicamentos mais fortes, como, por exemplo, os imunossupressores. Então, isso vai depender da gravidade, da extensão da doença e vai depender também do impacto psicossocial que causa na pessoa. Às vezes, a pessoa tem o corpo quase todo acometido e está bem, não tem um impacto, não tem prejuízo da autoestima, né? Não tem prejuízo na relação com outras pessoas. Agora, às vezes, a pessoa tem poucas lesões e está deprimido, está ansioso, está causando uma grande ansiedade. Então, acaba que talvez você tenha que entrar com umas medicações mais eficientes. Isso. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e nós voltamos já falando mais sobre psoríase, inclusive sobre as relações da psoríase com o aspecto mental e psicológico da pessoa. Não saia daí. O Viva Saúde dessa semana está de volta, hoje falando sobre psoríase, uma doença de pele que provoca descamações e coceira e que muita gente que acha que é contagiosa, mas não é. Está conosco aqui no estúdio da TV Viçosa a médica dermatologista Virgínia Vinhas Anúncia. Doutora Virgínia, você falou que tem as causas ambientais. Que causas são essas, né? A gente já falou sobre as genéticas, as hereditárias. Que causas são essas? Por exemplo, tem muita gente que acha que psoríase é alergia. Psoríase não tem nada a ver com alergia. Alergia, as manifestações de alergia na pele são diferentes e são facilmente diferenciadas pelo seu médico dermatologista da psoríase. Agora, tem alguns fatores, por exemplo, igual eu estava falando que a psoríase está associada com outras doenças, igual a pressão alta, o diabetes, a obesidade. Sabe-se, então, que o não controle dessas doenças pode agravar a psoríase, assim como também alguns medicamentos. Então, sempre que o paciente tem psoríase, a gente faz uma anamnese, uma história clínica detalhada para saber que remédios que o paciente faz uso, porque há alguns remédios que podem piorar a psoríase. Assim como também, sabe-se que pessoas que têm uma vida sedentária, que fumam, que fazem uso de bebida alcoólica, isso tudo aí prejudica o tratamento e acaba agravando a doença. Pode uma pessoa, por exemplo, que é tabagista, de repente desenvolver essa doença? Pode. É assim, é difícil a gente falar. E aí, parando de fumar, pode ser que resolva.
É difícil a gente falar que o tabagismo por si só vai causar a psoríase, né? A psoríase tem várias causas, é uma doença multifatorial. Agora, com certeza, o hábito do tabagismo piora uma doença já instalada. Então, se ele parar de fumar, a chance dele ter uma resposta melhor ao tratamento é grande. Uma outra dúvida que é frequente, quem tem psoríase não pode tomar sol? Ou isso é mito? Não, isso é mito. Inclusive, o sol é bom para a psoríase. A exposição solar, ela ajuda no tratamento da psoríase, desde que seja feita de forma consciente, né, e orientada pelo seu médico. Porque a exposição solar excessiva, se for provocada uma queimadura solar, pode inclusive piorar as lesões e surgir novas lesões. E para isso, foram feitos vários estudos e eles têm um tratamento disponível, que é inclusive a fototerapia, que é uma máquina de luz com raios ultravioleta artificialmente, e que você controla o tratamento individualizado para cada paciente, de acordo com o tipo de pele, de acordo com a extensão da doença, com o grau de acometimento, a parte do corpo que é acometida. Então, isso tudo você pode regular pela máquina e aí acaba que esse tratamento é mais eficaz e menos danoso. Menos danoso para o paciente, com menos risco de efeitos. E essa fototerapia, que às vezes só estava disponível em grandes centros, tipo Belo Horizonte ou Juiz de Fora, agora já tem em Viçosa, já está disponível. Que bom, uma notícia boa. A gente sempre quer valorizar as coisas que tem aqui. Tem muita gente que vai para Belo Horizonte para se tratar e aqui tem o mesmo tratamento e gasta muito e às vezes é desnecessário. Esse tratamento é novo? Esse tratamento ele não é novo, ele já tem anos já de estudos em cima dele, já tem bastante estudos mesmo com relação ao risco de câncer de pele, que viram que isso aí não procede, tá? Porque a exposição solar ela é bem regulada, bem individualizada para aquela paciente na dose certa, no tempo certo. Então, ele é um tratamento bem seguro. Só que é um tratamento que requer um investimento muito grande, porque a máquina é muito cara. Então, assim, acaba que só estava disponível nos grandes centros, que já tem um tempo. Aqui em Viçosa, você sabe se está disponível para o SUS? Não está disponível para o SUS ainda. Mas eu acho que acredito que pode ser feito convênio, sim. Para alguns planos de saúde, sim. Para alguns planos de saúde, sim. Uma outra pergunta frequente sobre psoríase. A psoríase pode virar um câncer de pele? Ou já é algum tipo de câncer de pele? Essa questão, né? Uma doença é uma doença, a outra é outra, mas sempre existe essa questão. A psoríase não vira câncer de pele. Não há relatos na literatura de lesões de psoríase que viraram câncer de pele. Agora, por que é importante um acompanhamento regular com o dermatologista? Não só para os pacientes com psoríase, para todas as pessoas em geral. Porque tem alguns tipos de câncer de pele que podem parecer com a psoríase. Então, às vezes um paciente com psoríase que está com a doença controlada, aparece com uma lesão, ele acha que é uma psoríase, mas na verdade é um outro tipo de doença de pele, que pode ser um câncer. É o que a gente sempre diz aqui, quem faz diagnóstico é médico, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque o vizinho não faz, o pai, a mãe não faz, porque as doenças são muito parecidas, são muito semelhantes são muito confusas. Por exemplo, uma outra questão, você disse que a psoríase às vezes dói. Não é tão comum, mas às vezes não é só a coceira ou só aquela manifestação dermatológica, né? Ela às vezes dói. Ela pode se confundir, por exemplo, com hanseníase? Não, porque a hanseníase, ela geralmente não dói. Geralmente ela ocorre a perda da sensibilidade nas lesões. É uma dormência nas lesões. Então, ela em geral não é confundida com a hanseníase, não. As lesões são diferentes. São diferentes. E isso é claro para quem tem. Mas a dor não está presente em todo mundo que tem hanseníase. Não, para todo mundo que tem psoríase, Desculpa, para quem tem psoríase. Não está presente. A dor é um sintoma até mais raro. É mais comum até a pessoa reclamar de coceira, do prurido, né? Quando chega a ter dor, significa que é mais grave ou não? Não. Os sintomas são subjetivos mesmo. Tem algumas pessoas, é a questão do aspecto psicossomático que a gente fala, né? É aquele impacto que aquela doença causa na pessoa. Tem pessoas que encaram a doença de forma mais tranquila, tem pessoas que geram estresse, geram uma ansiedade maior pela doença. E acabam manifestando isso através de dor, através da coceira, através de incômodo maior. Então aquela pessoa que às vezes é toda vermelha, isso é psoríase? Toda, assim, o corpo todo é vermelho. Tem várias tem várias causas de eritrodermia, que é esse corpo todo vermelho. Pode ser uma alergia, pode ser um câncer de pele, pode ser uma psoríase.
Tem várias causas, né? Mas pode ser psoríase sim. Então, voltando a falar de causas, a psoríase tem um fundo emocional? Porque tem muita gente que diz isso, né? Quando a pessoa está estressada, está triste, está deprimida, está passando por um momento difícil, a doença volta. É isso mesmo? No geral, o estresse, a ansiedade, ela não causa psoríase, mas ela agrava uma doença que já está instalada e dificulta o tratamento. Por isso que o tratamento da psoríase, ele é multidisciplinar. Não é só o dermatologista que vai cuidar da pele, mas é um reumatologista também que vai cuidar da artrite, é uma avaliação, é o oftalmologista que vai avaliar o paciente no caso, se ele for submetido a uma fototerapia, e é também um acompanhamento psicológico e psiquiátrico no caso daquele paciente que está com baixa autoestima, com prejuízo das suas relações no dia a dia. Então essa relação com fatores psicológicos tem mais a ver mesmo com a questão da aparência. Assim, a pessoa fica triste porque tá coçando, tá vermelha, é mais isso. É um efeito meio estigmatizante, né? A pessoa se sente estigmatizada pelas outras pessoas. Como se estivesse mesmo doente. Como se estivesse doente ou como se fosse transmitir essa doença. Então o acompanhamento psicológico é interessante? Seria interessante, sim. Sara mais rápido? Se você tiver uma autoestima melhor, se você tiver assim tiver como as pessoas falam, com a cabeça boa, assim, a doença tem uma chance de aproveitar o tratamento de uma forma mais eficiente? Isso, se a pessoa estiver bem consigo mesmo, né? Não encarar a psoríase como um problema de saúde, assim, que vai prejudicar a sua vida, se a pessoa tiver com a autoestima boa, com certeza auxilia aí no tratamento. O que você tem a dizer para as pessoas que têm psoríase e que querem ter uma vida normal? Assim, o que é possível fazer para ter uma qualidade de vida mesmo tendo essa doença? Porque não é só a questão estética, tem a questão da dor, da coceira, que é um incômodo muito grande, né? Primeira coisa, essas pessoas, elas têm que procurar um auxílio médico, procurar um acompanhamento dermatológico, porque hoje a psoríase, ela tem controle, tem tratamento e geralmente as pessoas ficam muito bem tratando. Geralmente os remédios que se usam são remédios com poucos efeitos colaterais que as pessoas toleram, os pacientes toleram muito bem. Então, primeira coisa é o acompanhamento médico, né? E segunda coisa é ter hábitos de vida saudáveis, realizar atividades físicas, uma alimentação saudável, o controle de outras doenças. Que isso é bom para tudo, né? Isso é bom para tudo. Para psoríase também. E no caso de criança, o tratamento é difícil, sofrido, tem muita consequência, efeito colateral? O tratamento da criança em si não difere muito do adulto. Geralmente, no geral, as medicações que você usa para adultos, você pode usar para criança. Agora, na criança, é importante que a família toda esteja envolvida no tratamento, porque geralmente requer o uso de medicações diariamente, requer o uso de cremes hidratantes, o uso das outras medicações tópicas. Então, toda a família tem que estar envolvida para ajudar a criança a tratar e para que se obtenha bons resultados. A gente sempre tem, assim, aquele caso, eu conheço uma pessoa que tem, eu vou falar o meu, eu conheço uma pessoa que tem psoríase, teve a vida toda, um conhecido meu, e que curou da psoríase, curou assim, por enquanto, né, que você disse que não tem cura, tem tratamento, porque descobriu que ele era celíaco. Na verdade, ele cortou o glúten da alimentação, e a doença parou de se manifestar e ele está super bem hoje em dia. Tem alguma ligação? Não tem nenhuma ligação da psoríase com a doença celíaca. A doença celíaca até tem algumas manifestações na pele, mas que são diferentes da psoríase. Que no caso é a dermatite herpetiforme, que a gente fala, que é uma outra doença e é bem diferente da psoríase. Agora, igual eu te falei, né, a evolução da psoríase é muito imprevisível. Tem pacientes que melhoram rápido, tem pacientes que não melhoram, tem pacientes que falam que benzeu e melhorou, então isso é muito imprevisível. Então, provavelmente ele melhorou porque ele ia melhorar mesmo. Mas só para deixar mais claro, assim, eu tenho a doença, aí eu vou lá e me trato, hidrato, uso a medicação e passa. O que desencadeia a volta? É o fator psicológico? É a alimentação ou é tudo junto? A alimentação não tem relação nenhuma. Não há nenhuma comprovação de que a alimentação vai piorar a psoríase. Não, a alimentação, às vezes o tabagismo, o alcoolismo. E se nada disso eu fizer, o que fez voltar a doença? Porque sempre que você trata a psoríase, é interessante você fazer um acompanhamento periódico, porque é prescrito um tratamento de manutenção para evitar que a doença volte. Pelo menos assim, dificultar, né?
E se fazendo um acompanhamento também periódico, o médico ele vai identificar fatores desencadeantes ou agravantes, por exemplo, o uso de um medicamento que pode piorar, ou a falta de cuidado com a pele, ou esses hábitos da vida mesmo aí que podem, igual a gente falou, que podem piorar. Uma última pergunta, a psoríase pode acometer os órgãos genitais? Sim, a psoríase pode acometer, é a forma invertida da doença que a gente fala. Tem várias formas, a forma em placa, a forma das unhas, a forma do couro cabeludo e tem essa forma invertida, que acomete as dobras e região genital. E algumas vezes é até difícil de se fazer o diagnóstico, porque ela pode ser confundida com as doenças sexualmente transmissíveis. Então pode simular aí uma doença sexualmente transmissível. Mas aí a forma, a aparência, a descamação também, coceira? A descamação é menos intensa, porque é a área de dobra, né? A área mais úmida. Tem mais umidade, mas a coceira Pode apresentar coceira, sim. Tá. Mas não é a regra. Doutora Virgínia, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós vamos contar com a sua participação em outros programas para a gente falar de outras coisas, que esse assunto de dermatologia é sempre muito interessante para todos nós. Agradecemos mais uma vez, o Viva Saúde dessa semana está terminando, agradecendo mais uma vez a nossa convidada de hoje e aos alunos do curso de Medicina da UFV que fazem parte do projeto Medicina Consciente e produzem o programa sempre buscando temas interessantes para esclarecer dúvidas da comunidade sobre temas de saúde e qualidade de vida. Como sempre falamos, nosso programa está no YouTube. Para rever este ou outros programas dessa série, vá ao YouTube e procure por Canal Saúde TV Vicosa sem o cedilha. Para participar do programa com críticas e sugestões, mande um e-mail para Viva Saúde, tudo junto, Viva Saúde, está na tela, @ufv.br. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá! Que você tenha dias com muita paz e com muita saúde. Um grande abraço de toda a equipe da TV Viçosa e até semana que vem. Viva Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.